Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Iniciando mais uma manhã com mais um vídeo. Hoje é domingo, né? O momento que você começou a assistir esse vídeo, domingo. Eu fiz esse vídeo sábado, mas você está assistindo no domingo. E uma coisa eu tenho a dizer para você. Para mim, está sendo uma experiência muito legal ter você como um inscrito no canal, um apoiador no canal ou uma apoiadora, tanto faz, entendendo o que aqui eu venho falando, o que eu venho indagando sobre a desreligião. A desreligião, para mim, realmente é o ponto fundamental para fazer o ser humano viver mais naturalmente, que para isso o ser humano nasceu, para viver naturalmente. Assim como os animais vivem naturalmente. A diferença é que o ser humano, sendo mais inteligente e tendo mais liberdade, oportunidades, dá para viver muito melhor. Dá para viver muito bem. Olha só. O vídeo de hoje é um pouco polêmico. Muito polêmico. Porque eu venho recebendo umas mensagens no WhatsApp sobre a questão de ex-ateísmo. Porque tem uns que acreditam em ex-ateísmo, ou seja, de um ser humano se tornar ex-ateu. Dizer, eu sou ex-ateu. Eu era ateu, tive uma experiência e não sou mais. E um ligou para mim e disse, Antônio, eu já ouvi diversas vezes você falar no seu canal que você não acredita em ex-ateu. Tá certo, porque você sendo ateu, até o momento você não teve nenhuma experiência forte para te convencer que você possa ser um ex-ateu. E o cidadão falou, eu sou uma experiência viva. Eu sou um ex-ateu. Eu falei, você é ex-ateu? Sou. Eu falei, o que foi que aconteceu com você para você se tornar ex-ateu? Ele simplesmente, eu comecei a buscar evidência e eu tive um sonho. E no sonho, eu fui convencido de que existe sim um Deus e eu decidi não ser mais ateu. Eu falei, mudou alguma coisa na tua vida? Ele falou, não, mas eu posso te dizer que eu já fui ateu, nunca fui militante, mas fui ateu. Eu falava para todo mundo que Deus não existia, mas agora eu dou sustentabilidade que Deus existe e acredito nele. Claro que não como as religiões, não como o cristianismo, não como o umbandismo, ele disse para mim, não como o islamismo, hinduísmo. Para mim, Deus existe fora de qualquer religião. Mas para mim, Deus existe. Eu falei, você está dizendo. Mas o que eu vou dizer para você, por que razão, na minha simples e humilde opinião, não existe, nunca vai existir um ex-ateu? Não estou dizendo que você é mentiroso. Eu estou dizendo que talvez você nunca foi ateu de fato. Você acreditava nesse Deus, só não sabia onde ele poderia estar. Então você era um agnóstico. Talvez você chegou a um agnosticismo. Porque não, eu nem acredito que agnóstico se torne ex-agnóstico. Porque para mim, agnóstico para se tornar ateu é fácil demais. Mas para um agnóstico voltar a ser cristão, acreditar em um Deus, eu acho um pouco difícil, mas isso pode acontecer.
Porque o agnóstico ele vive numa dúvida. Ele vive ali, existe ou não existe? Preciso dessa experiência, preciso daquela experiência. Ateu não. Ateu se convenceu, está convencido de que não há deuses em dimensões nenhuma. Agora, tem um porém. Um ateu, quando ele chega nesse estágio de ateísmo, que é a total descrença em qualquer ser espiritual, e ele volta a sua atenção 100% para a matéria, para a vida natural, ele se torna 100% naturalista, e ele começa a observar coisas que ele não observava, porque a religião não deixava. Aí ele começa a buscar conhecimento aqui, conhecimento ali, lendo aqui, lendo ali. Ele começa a entrar em uma área da ciência que ele não conhecia, para entender como as coisas se evoluem, se desenvolvem. Ele começa a buscar em outras fontes como astronomia, neurociência, filosofia, muitas coisas. E ele começa a ter um entendimento, um aprendizado que ele não tinha. E quanto mais ateu ele é, mais ateu ele vai ficando ainda. Então não há nenhuma possibilidade, não existe nenhuma possibilidade de existir um ex-ateu. Os que tem por aí na internet dizendo que são ex-ateus, nunca foram ateus, de fato. Talvez chegaram ao agnosticismo e ficaram ali o tempo todo buscando entender o Deus que ainda acreditava. E hoje se dizem agnóstico ou cristão. O que se diz cristão, esse nunca foi ateu. E se caso ele foi de fato um ateu, ele não é cristão. Ele não acredita. Pode acontecer também, eu já falei aqui, por conta de uma rivalidade de alguém que tem a mesma ideia, que pensa do mesmo jeito. E a pessoa se tornou rival daquela pessoa e acha que aquela pessoa é um calo no pé, é uma pedra no sapato, e resolveu, não vou mais defender a mesma ideia daquela pessoa. Porque aquela pessoa é uma pedra no meu sapato, aquela pessoa para mim é um calo no meu pé, então não vou. Então eu vou dizer que eu estou do outro lado. Aí ele diz que não é mais ateu, que agora ele é cristão. E se possível até prega sobre cristianismo. Por quê? Porque, na verdade, ele acha que é melhor fazer isso. Mas se ele de fato diz que é cristão, e acredita que ele é cristão, e acredita na divindade, por conta de um sonho, de uma experiência que não tem nada a ver, aí o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: nunca foi ateu. E eu vou dizer por que nunca foi ateu. Porque um ex-ateu é a mesma coisa de um ex-alfabetizado. Não existe um ex-alfabetizado. Sair do estado de alfabetizado para analfabeto. Não tem como mais. Não tem como mais você olhar uma palavra e você conhecer a leitura e saber ler aquela palavra. Não existe você olhar para aquela palavra e não conseguir ler a palavra. Não conseguir discernir a palavra, porque você aprendeu. Você sabe que A é A, que B é B, que C é C, que D é D. E juntando as palavras, quando você bate o olho, você já lê. A tua mente automaticamente já lê aquela palavra. Então, quando você é alfabetizado, não tem como mais você voltar a ser analfabeto. Só se tiver uma pancada na cabeça. Só se você tiver uma pancada na cabeça. Aí eu entendo. Porque aí você voltou do zero. Aí tem que aprender tudo de novo. Você só vai voltar a ser analfabeto se você levar uma pancada na cabeça e uma amnésia geral. E você não lembrar de mais nada que você já fez e que já estudou. Então, ex-ateu e ex-alfabetizado não tem como existir. Por quê? Porque o ateu, ele saiu do estado de analfabetismo mental em questão da natureza, das coisas.
E a religião torna a pessoa 100% analfabeta mental em questão de crença. Não estou falando de ler e escrever. Estou falando agora em questão de crença, nesse sentido. Mas quando ele começa a buscar, começa a se alfabetizar com as realidades do dia a dia, com estudos científicos, buscas em outras fontes que vêm provando literalmente que o ser humano é um ser que se evoluiu, saindo do estado quântico para o estado macro. Macro, ou seja, microscópio, para chegar no estado macroscópio, uma pessoa que você olha, que você vê que agora já se evoluiu. Então não tem como. Não tem como existir um ex-ateu por conta disso. Porque um ateu é uma pessoa que já buscou a entender que os deuses são uma farsa mental. As pessoas que acreditam nos deuses ainda são pessoas totalmente analfabetas mental. Como eu falei, não estou falando de ler e escrever. Muitas vezes, dentro da igreja, aquela pessoa sabe até muito mais a leitura na questão de alfabetização, português, muitas coisas que aprendeu na escola, sabe ler. Você vê, tem jornalista aí, analfabeta mental em questão religiosa, você vê advogado, você vê médico, você vê vários que são especialistas, que estudaram muito na área aqui das suas especialidades, mas em questão religião e desreligião é uma pessoa ainda analfabeta, porque não quer, não faz questão de parar para pensar e entender que os deuses são uma farsa. Os deuses foram criados, inventados para controlar pessoas, grupos, nações e fazer as suas assembleias e ali dominar. Então é isso. Dominar totalmente. As pessoas que são religiosas, fanáticas e que são responsáveis, ou seja, as pessoas que estão ali cumprindo regras, dogmas, costumes, liturgias, são pessoas totalmente subalternas, subordinadas, ou seja, são pessoas totalmente dominadas. Mas quando essas pessoas começam a entender que vai viver naturalmente, da mesma forma ou até melhor, sem religião, essas pessoas vão entender que deuses não têm sentido, que os dogmas, os costumes, as liturgias não têm sentido. Mas a partir do momento que o medo está na mente e que a pessoa não quer isso, porque a pessoa acredita mesmo, tem a fé realmente na divindade, não vai deixar de jeito nenhum. Mesmo vendo as contradições entre Bíblia e naturalidade. Tudo que está na Bíblia é fictício. Tudo ali acontece. Você vai conversar com um religioso, a única coisa que ele tem para defender a crença dele é só a Bíblia. Ele só leva para a Bíblia. Ah, porque Moisés fez isso, porque Deus usou Moisés, ah, porque Deus usou Paulo, ah, porque Deus usou Pedro e foi desse jeito, e porque o milagre é isso, e porque a cura é assim. Tudo dentro do livro. Na história fictícia, mas fora do livro ele não tem uma experiência para contar. Quando ele diz que tem, você não tem nenhuma prova disso. Então, ex-ateu nunca vai existir. Ex-ateu e ex-alfabetizado é a mesma coisa, não vai existir. Não tem como, a pessoa era analfabeta, foi para a escola, aprendeu a ler, a escrever, passou pelo ensino fundamental, médio, até superior, e depois voltar novamente a ser analfabeta? Que conversa é essa? Não tem como. Não tem como. Mesma coisa é o ateu. O ateu, ele passou por muitos aprendizados para chegar a um denominador de que tudo isso é uma mentira, de que tudo isso é uma farsa. Então tá aí esse vídeo para você refletir. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações.
Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.